Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo hoje a gente vai falar do SDIL, fundo aí da Rio Bravo barra Telos, né? Ou Telos barra Rio Bravo, coloque como quiser. Já conversar um pouquinho sobre ele, ver como é que ele tá. E cara, temos novidades importantíssimas esse mês para esse fundo. Fizeram o esperado e fizeram muito bem feito. Fizeram assim, né? Tem processo de ser feito. Mas, cara, fiquei muito feliz quando saiu esse fato relevante aqui do SDIL. 31 de março, eles assinaram uma carta de intenção, né? Com período de exclusividade de 120 dias para a possível alienação dos imóveis multimodal Duque de Caxias e International Business Park, os dois lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Cara, são esses dois imóveis aqui, ó. Aqui, ó, o Multimodal e o International. O Multimodal e o International. Esses dois imóveis estão lá na região do Duque de Caxias. Um com uma vacância de 4%, outro com ocupação de 100%. A gente consegue ver os locatários e tudo. Representam aí mais ou menos 29% da receita do fundo, um terço aí, vai. E cara, por que isso é uma notícia muito boa e muito importante para o cotista desse fundo? Vocês lembram que a gente já vem comentando do risco dessa alavancagem dele, que ele tem lá em 2025 um pagamento bullet para ser feito. Esse pagamento bullet entenda como o seguinte: você pega uma dívida de um prazo qualquer, vamos lá, 5 anos. Durante o tempo todo da dívida, você fica só pagando juros. Chega no último pagamento, você paga a parcela de juros e uma amortização de uma vez. É o que chama pagamento bullet, é o que está acontecendo aqui, que é referente a essa série aqui, a série 1, que é 36 meses. Geralmente, operações bullet tem essa característica de ser operações um pouco mais curtas, ainda mais aqui, série indexada a CDI. Então, qual que é o ponto sobre essa questão da bullet? Ele tinha uma dívida, né, um fluxo de amortização desse CRI muito forte para 2025 e, cara, vocês estão vendo como é que tá o cenário de mercado e tudo, não tá fácil. Aí você pensa, pô, como é que o fundo vai emitir essa grana, né? Lá em 2025, se continuar nessa toada, não vai. E aí ia dar merda. Então a gestão, cara, 2 anos antes, se adiantando e indo em busca da venda desses dois imóveis. Esses dois imóveis aqui dá uma área de quase 100 mil metros quadrados, que é mais que suficiente para bancar essas dívidas. Se você pensar aí que os galpões logísticos, o preço, né, um range de valor, utilizando aí de 2 a 3 mil reais o metro quadrado. Claro, 2 mil reais é impossível você comprar galpão nesse preço, mas enfim, uma banda, a gente trabalhar numa parte sendo conservador e sendo um pouco mais otimista, cara, vamos colocar 100 mil metros quadrados, dá 200 milhões de reais ou 300 milhões de reais. Aí entrai o que é lucro, não sei o que, perere parará, e vem o principal. Certamente esse dinheiro vai ser mais que suficiente para ele liquidar isso aqui, ó. Para ele liquidar essa alavancagem como um todo. Seria muito bom, né, se ele liquidasse tudo, passasse a régua nesse negócio e deixasse o fundo na condição de não ter mais alavancagem. Ele também tem essa obrigação aqui que está em outros, né, ele não descreve para a gente, mas certamente o valor é mais que suficiente para ele liquidar as obrigações do fundo como um todo, o que seria muito bom. Às vezes também, né, dependendo, ele pode liquidar essa série que ele tem que liquidar, né, essa série bullet, ele passa a régua nisso, pega o dinheiro, liquida esses 45 milhões aqui, ó, que estão como outros, que a gente, como eu falei, não está especificado o que é, infelizmente. Então, ele liquida essas duas questões e ainda vai sobrar para ele na casa de 100 milhões de reais. É um pouco mais, bem mais que isso, mas enfim, no cenário pessimista, 100 milhões de reais. Sobrando 100 milhões de reais, cara, pô, ele pode guardar 50 e os outros 50 ele pode comprar um galpão, pô, 50 milhões ele garantiria o fluxo de amortização mais ou menos até 2030 ali, tranquilamente. Né? E, pô, até 2030 muita coisa vai acontecer, certamente vai conseguir emitir durante esse tempo e tal. Então, assim, muito bom esse movimento, a gestão trabalhando antes, trabalhando de forma bem conservadora, gostei.
Gostei disso, gostei demais, porque é o que acontece. O que gestão de fundo alavancado costuma fazer? Deixar para o último minuto para fazer venda. Aí faz venda com pressa e venda ruim. Vide o que aconteceu, por exemplo, XPPR, né? Deixou para o último minuto, venderam umas vendas totalmente sem cabimento, né? Umas vendas ruins. Então, vamos acompanhar. É um fundo de 622 milhões de patrimônio, tá quase uns 800 milhões aí de ativo total, então ele deve levantar aí algo próximo de 200 a 300 milhões de reais, o que é mais suficiente, né, para ele liquidar toda essa dívida e ainda sobrar um choro para ele. Vamos acompanhar. O ideal, né, é liquidar isso aqui. Passa a régua nisso aqui, o que sobrar de dinheiro compra outro galpão, deixa guardado em caixa, faz uma expansão em algum dos ativos, né, se tiver disponibilidade para tal. Enfim, tem como fazer um bom uso desse dinheiro e cara, confesso para vocês que eu gostei pra caramba. Gostei muito, 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 muito. Vários pontos que fazem essa venda fazer total sentido. Redução de alavancagem, distribuição de resultados não recorrentes, né, distribuição do lucro, se livrar de imóveis do Rio, um dos pontos principais. Aí muita gente fala, ai, fica falando mal do Rio de Janeiro, não sei o que. Tão bom, cara. Vai lá e compra galpão no Rio. Se atola de fundo com galpão no Rio. Pesquisa sobre a região de Duque de Caxias, tá uma guerra civil aquele negócio. E não sou eu que estou falando, quem mora no Rio. Então, cara, não dá. Não dá. Você gosta do Rio, vai para lá passear. Não invista seu dinheiro. Passeie. Vai lá, quero passear. Vai lá. Agora, você quer, em vez de ficar enchendo o saco nos comentários, igual tem gente que fica, porque é um regionalismo filha da mãe, invista. Eu duvido que o cara que vai vir, se você vier encher o saco nos comentários, sua carteira tá cheia de imóveis no Rio. Duvido. Né? Vai lá, compra Torre Almirante, enfim. Né? Vamos continuar falando do S-Deal aqui. Ele é focado no last mile, os galpões ele tem boa localização, né? O restante. Tirando. Ainda melhora o portfólio, porque você deixando. Se você pegar aqui, ó. Você vai deixar esses 3 galpões aqui, o portfólio fica numa região bem mais prime. Torna o portfólio melhor. Porque hoje, querendo ou não, o pênalti do fundo são esses 2. Então imagina, ele vende esses 2 caras e vai lá e compra outro galpão no raio de 30 de São Paulo, outro no raio de 30 de BH. Cara, o portfólio fica muito melhor. Então eu confesso que eu gostei bastante aí dessa movimentação do S-Deal. Comentários do gestor. Fundo teve um resultado elevado de 94 cents, distribuiu só 83, ele vem fazendo reservas por conta do encerramento da carência de juros dos CRIs, que vai ter em segundo semestre. Porém, ele vendendo esses ativos e liquidando essa alavancagem, isso não vai ser problema. Claro que no momento que ele vender os ativos, pagar a alavancagem e ficar com o restante do dinheiro em caixa, a gente tem que ver como é que vai ficar essa questão da distribuição dele, porque tem que ver quanto que ele vai ficar em caixa e tal. Mas de toda forma, ó, se a gente olhar não tem aqui de forma clara pra gente. Cara, é foda. Tem só outras despesas, né? Não tem claro aqui pra gente o que é juros e tal, pererê. Enfim, deveria ter pra gente saber quanto que daria, né? A menos de juros. Mas enfim, não tem problema. O caixa hoje remunera bem, dá pra ele deixar esse dinheiro parado no caixa e certamente o dinheiro parado no caixa rende mais do que os 2 galpões que ele tem rendem. Então, assim, um movimento interessante. Então, ele comenta sobre a questão dessa carência e tal, e a gestão, ele coloca, ó, a equipe do fundo segue atenta a possibilidades de mercado para deixar a forma de redução da alavancagem e, consequentemente, a não redução dos rendimentos projetados. E esse relatório saiu dia 12/4. E o fato relevante saiu ontem, dia 13, se não me engano. Enfim, bem legal, né? Gostei bastante dessa movimentação. Enfim, esse cronograma de amortização, a gente já pode até meio que desconsiderar ele nesse primeiro momento, porque o fundo vendendo esses imóveis, ele vai ter condição de liquidar isso. Pode ser que ele não liquide, galera. Pode ser que ele simplesmente pegue e pague só a CDI e boa. Mas tem que ver qual o cálculo, não é simplesmente, liquida a alavancagem e passa a régua. Não, às vezes o dinheiro parar, você pega o dinheiro, deixa ele parado no caixa, e uma coisa compensa a outra, e no final o resultado financeiro fica maior do que o valor da amortização. Às vezes não, às vezes sim, vai depender. Então, esses cálculos e tal, a gestão faz para ver qual que é o melhor caminho. Às vezes nem a alavancagem, nem sempre
o ideal é pegar e liquidar ela. Às vezes, se você tirar um investimento, né, pra você pegar aqui, ó, no caso da alavancagem dele, a taxa é um pouquinho puxada, IPCA mais 7,12. Às vezes, você consegue um investimento que vai te dar um retorno melhor que esse. E aí uma coisa compensa a outra. Aí não tem necessidade. Porém, como é uma dívida com meio carinha, acho que certamente vai valer a pena mais pagar. Se fosse uma dívida, sei lá, IPCA mais 5 pontos quebrados, meu amigo, deixa lá, deixa feder, nem se preocupa. Às vezes faz até um hedge, né? No caso aqui ele não vai conseguir fazer, porque fica apertado, mas às vezes dá até pra você fazer um hedge. Você vai lá e compra um CRI de alguma operação logística. E aí você faz o hedge da dívida com um ativo logístico e tal, mas não imagino ele fazendo isso. Enfim, estou trazendo aqui as possibilidades do que ele pode fazer, porque, como eu falei, nem sempre pegar e simplesmente pegar e liquidar a alavancagem faz sentido. Às vezes o cenário de mercado tá, igual a gente está vivendo agora, que os juros futuros elevaram bastante e tal, às vezes faz sentido você comprar um CRI e fazer um hedge. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Pega TRXF. TRXF, as dívidas dele, entrando nesse raciocínio para você entender, a dívida dele é mais ou menos IPCA mais 5 uns quebradinhos. Hoje, uma mesma dívida do Pão de Açúcar, do GPA, sai aí IPCA mais 7 uns quebrados. Então, por exemplo, pro TRXF, se ele vende um ativo, às vezes não vale nem a pena ele pagar a alavancagem, vale a pena ele comprar um CRI, igual ele fez, o TRXF fez isso, né, diga-se de passagem, compra um CRI e faz um hedge da dívida, porque o dinheiro que você tem, se você aplicar ele num CRI, você consegue, no final no frigir dos ovos, ter um resultado melhor do que simplesmente pagando a dívida, né? Você vai ter um pequeno ganho. Enfim, são todos cenários aí que a gestão vai ter que avaliar e tal. Como eu disse, né? Como tá IPCA mais 7,12, fica um pouquinho puxado de fazer isso, né? Já tá bem assim no próximo dos valores que está saindo aí os financiamentos dos fundos logísticos, saindo próximo disso, IPCA mais 7,12, IPCA mais 7,5 e tal. Enfim, tem que ver se no final vai valer a pena fazer isso. Porque às vezes, não vale a pena, ganhar 1 centavo. Pô, vale a pena ficar fazendo todo esse trabalho? Não, pega e liquida por 1 centavo, cara. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos acompanhar. Como a gente vê, ele vem aumentando aí o resultado acumulado no mês após mês, né? Hoje já está com 35 centos acumulado aí no semestre. O número de cotas vinha caindo, né? O pessoal se ligou nesse risco e tal. O cenário Brasil não muito interessante. O pessoal foi, opa, vamos sair fora porque esse risco aqui não está muito legal, não. E aí o pessoal pulou fora do barco. Aqui a questão das aquisições que ele tem que fazer, a gente já comentou sobre liquidez e tal, não tem muito o que comentar. O fundo vem sofrendo aí nos últimos tempos, justamente por causa desse risco e tal. Tá pagando 11% hoje, né? Então você pensa assim, cara, 11%, se ele liquida a alavancagem, o maior risco, ele some. E aí fica uma situação muito boa. Claro, existem outros riscos? Existem outros riscos. Quais são os outros riscos com essa venda? Primeiro, ele perde um contrato atípico com a BRF, né? Certamente esse galpão, esse International, deve ser refrigerado por CBRF. Não tem informação, galera, então fica difícil. Pode ser que esse galpão vai ser vendido por um valor bem mais elevado. Galpão refrigerado é para lá de R$3.500 o metro quadrado. Enfim, como eu falei, eu trouxe cenários de valores só para a gente ter uma base de um cenário pessimista, um cenário bem otimista. Claro que os valores vão mudar, mas só para a gente ter um exercício aqui. Se ele tivesse colocado, né, o valor de aquisição e tal, e a data de aquisição, dava para a gente tentar fazer um negócio um pouco mais aproximado. Enfim, não importa. É bem teórico aqui, só para vocês entenderem. Então ele perde um contrato ativo com a BRF, mas é pouquinho da receita, né? E aqui no segundo, ele perde, querendo ou não, tem um leque de inquilinos interessantes, mas é um imóvel em Duque de Caxias, contrato típico. Certamente, se alguém sair para alocar de novo, vai ser um parto. Então, é bom isso. E outro pênalti dessa venda, que acaba, querendo ou não, dando uma concentradinha, que ele vai ficar com uma dependência muito maior de Correios, né? Claro, esse centro logístico lá em Contagem, uma puta localização, se o Correio sair fora, né? A gente sabe como é que tá agora. Esse governo e estatal são duas coisas que não combinam, né? O histórico diz isso. E a gente vai acompanhando. Hoje o Correios, representa aí 38%. Certamente com essa venda, o Correios vai representar mais de 50%. Se a gente pegar quem é a BL,
Correios tem 121 mil metros quadrados, o fundo vai ficar com 221, mais ou menos, um pouco mais da metade vai ser Correios. Então, Correios vai crescer bem, BRF vai diminuir, vai voar daqui e vai ficar só, né, os outros. Enfim, vamos acompanhando isso aí, né? Claro, é aquela coisa, galera, não tem ganha-ganha, né? Nunca vai ter ganha-ganha. Você vai ganhar de um lado, você vai perder do outro, né? Inevitavelmente, não tem jeito de ser só vou fazer uma venda aqui, tá tudo bem e tal. Claro, o fundo hoje tem um portfólio pequeno, né? Se a gente olhar, são 5 galpões. Se ele fosse um fundo de 10 galpões, você vender 2, não importa, mas um fundo de 5, ele tá vendendo metade do portfólio praticamente. Então acaba que tem todas essas questões. Mas, como eu já disse, ele deve levantar um valor bem interessante, por conta disso, né? O ativo total de 846 milhões, vendendo um terço aí, cara, vai dar aí quase 300 milhões de reais. Ele liquidando isso aqui, ainda vai sobrar um dinheiro interessante, ainda vai poder, ele ainda pode comprar um galpão de um porte um pouco menor, mas ainda dá para ele comprar um galpão. E eu espero que ele não invente de comprar galpão no Rio, né? Tá conseguindo, finalmente conseguiu se livrar de galpão do Rio. Aí vai comprar galpão no Rio? Não, compre em outro lugar. Principalmente, cara, tem algumas regiões que estão com vacância bem baixa que dá para ele explorar, né? Que dá para ele aproveitar. Região metropolitana de BH, dá para ele aproveitar. Lá em cima, Pernambuco. Pernambuco é um mercado pouco explorado pelos fundos imobiliários e tem um potencial gigante. Então vamos acompanhar isso aí. Né? Vencimento dos contratos. Agora eu vou nem entrar muito nesse mérito, porque como vai ter essa mudança lá de fundo, de venda e tal, não tem muito que a gente ficar falando disso aqui, porque esse negócio vai dar uma mudada boa, né? Vacância baixinha, entendeu o que falar. Enfim, cara, é isso que a gente tem para conversar da gestão do Rio do SDIL. A gente vê aí uma cogestão entre Rio Bravo e Telos. Como eu já falei várias vezes, né? Por mim tinha que ficar só Telos. Cara, manda Rio Bravo embora, tchau. Né? A gente vê aí como é que as duas trabalham juntas, mas a gente sabe que quem mesmo faz esse tipo de negócio, esse tipo de coisa, é a Telos. Né? Esse tipo de movimento é a Telos que está fazendo. A Rio Bravo não faria um trem. A Rio Bravo, se dependesse deles, ia deixar até 2025 para resolver esse problema, né? Ia deixar rolando. Mas enfim, que bom que tem a Telos aí para segurar o rojão e que bom que partiram para a venda de ativos, cara. Muito bom, fico feliz. Vai reduzir o risco do fundo, vai zerar a alavancagem do fundo e nesse valor que está sendo negociado, cara, putz, foi uma situação muito boa. Enfim, fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, seja membro do canal. Valeu aí, até a próxima. Fui!